Tudo tranquilo, meus queridos? Aqui é o Vitinho Torugo, @transcendente. Fala garotada, como vocês estão? Eu sou o Matheus, ou Méfios. E aí, menine, senta aí, pega um gin, fica à vontade. Eu sou a Manual Prático de Bruxaria. E este é o Sem Cisura. Aqui não tem consenso, não tem neutralidade, não tem cisice. Esse é o Sem Cisura, um podcast onde gênero não está no meio das pernas. E no episódio de hoje, fiz pepeca, logo não sou mais trans. Transgenitalização e desidentificação. O milagre da neovagina. Fiz pepeca, ganhei um cispés. Dizem que o batismo cristão apaga todos os pecados, mas no imaginário de certa parcela da sociedade e de alguns recém-operados, a transgenitalização é o sacramento que apaga a transgeneridade. É o famoso paguei a franquia, agora quero o meu bônus de normatividade. O tema da nossa coluna de hoje é esse fenômeno curioso, a desidentificação pós-cirúrgica. A ideia é de que ao passar pelo bisturi, você automaticamente recebe alta do movimento trans e um VIP card para o mundo cisgênero. E aqui entra a acidez necessária. No Brasil, onde a fila do SUS é um teste de paciência budista e o particular custa o preço de uma SUV, a redesignação como o fim da linha da identidade trans é no mínimo um elitismo de classe. A identidade virou um produto de luxo? A questão que trouxe essa discussão para o meio das travestis, pelo menos, foi umas falas meio cômicas, mas ao mesmo tempo que refletiram um processo de enlouquecimento de uma figura controversa, enfim, cômica até, entre a comunidade trans, que a reacendeu, trouxe de novo essa discussão sobre a questão da genitalização ou do genitalismo enquanto uma política que também opera dentro da comunidade trans, né? Momento glossário para você que nos assiste. Genitalismo. O que significa genitalismo? Genitalismo é uma política pensada na organização dos corpos e dos seres humanos através de uma separação de diferença genital. Seria essa a premissa. Do mesmo jeito que a gente fala do sexismo, enquanto uma forma de separar os humanos e hierarquizar os humanos por categorias sexuais, o genitalismo também vai fazer isso. Isso vai fazer, por exemplo, com que essa política do genital como um órgão superior de diferenciação humana vai trazer também incômodos aí relacionais não só para pessoas trans, por exemplo, para pessoas que por motivos de diabetes, por exemplo, por algum motivo venham a ter que amputar o seu pênis, para pessoas que por qualquer questão, seja de nascença ou pós-nascimento, perdeu ou não tem sua vulva. E com isso a gente tem formatos e diferenças de corpos aí, tanto que tem genitais fálicos quanto vulvas, quanto nenhum deles, quanto um pouco dos dois, como algo muito singular daquela pessoa também, e que hierarquizar as relações, separar as relações das pessoas, né, através do genital acaba sendo uma política, uma escolha, uma construção que a gente está fazendo a fim de hierarquizar seres humanos, né? E essa figura controversa, ela é conhecida por alguns arrobas aí já. Começou na sua carreira como com H, né? E era falecido com H. Não vou falar o nome do falecido, não é paia demais. Não. Do falecido com H. E aí, quando ela iniciou a transição dela, depois de ter participado do Corrida das Blogueiras e tudo, aí ela inicia a transição dela. E aí o mundo conhece Manu com H. A Manu com H, ela é uma mulher trans muito bonita, uma mulher muito jovem, bonita, usou bons hormônios, bota cabelão, muito gata, mas que a gente sabe que não é muito bem das ideias, e já não é de hoje. Ela se envolve em coisas que colocam a vida dela em risco, tanto a nível de relacionamento, quanto a nível de procedimentos estéticos, e má recuperação de procedimentos estéticos também, né? De praxe. E ela gosta bastante de compartilhar a vida dela, então ela faz questão de contar tudo isso. Quando ela fez a redesignação,
Eu gosto mais de utilizar o termo transgenitalização, porque eu acho que o que nós temos é a formação de um genital transgenitalizado, ou seja, que houve uma transformação daquele genital em um outro genital. Tanto que tem inúmeras técnicas diferentes para diferentes procedimentos de redesignação sexual. Então, eu não gosto muito desse termo redesignação sexual, porque para mim ele ainda é uma forma diferente, mais chique de falar mudança de sexo. Redesignar, mudar, cambiar, né? Sexual, de sexo. Para mim ainda é mudança de sexo usar esse termo. Então eu prefiro usar o termo transgenitalização, mas enfim. Ela chama de redesignação, né? Então uma vez que ela se entendeu no lugar de redesignada, ela falou isso, agora fui redesignada, ela falou que ela não era mais trans, que ela já tinha sido gay, que ela já tinha sido travesti, que ela foi mulher trans e que agora ela era apenas mulher. Ela falou que ela não precisava mais se considerar trans porque ela tinha feito uma pepeca. A comunidade se dividiu, como sempre, né? A maioria das pessoas achou um absurdo o que ela disse, porque isso inviabilizaria a legitimidade da mulheridade, né? Uma concepção dessa para mulheres que não fizeram essa cirurgia e não têm interesse em fazer, ou que ainda aspiram em fazer, mas não conseguiram, N questões. Mas uma parte da comunidade falou o que é de praxe, politicamente, objetivamente falando, né? Ela tem o direito de se identificar com o que ela quiser. A expressão social daquele corpo e a forma como a gente vai compreender ele é outra discussão. Então ela ainda vai ser alvo de transfobia, mas se ela não quer mais utilizar o termo trans, isso é um problema dela, né? Mas isso faz com que a gente tenha mais elemento agora para poder conversar sobre, que é essa perspectiva de desidentificação ou de desconexão com a identidade através do transmedicalismo, né? A gente discutiu nos episódios anteriores uma forma de construir, se apegar ou até se distanciar de determinadas identidades por diversas razões. Hoje nós estamos falando especificamente do medicalismo, quanto que uma perspectiva hipermédica convence algumas pessoas de que elas fizeram uma mobilidade sexual de fato, que elas saíram do lugar de macho e foram para fêmea, ou saíram do lugar de fêmea e foram para macho, a partir de uma construção de uma nova anatomia. E por que isso é problemático e o que isso tem a ver com o discurso conservador, inclusive, né? Tanto da direita quanto do feminismo radical. Ambos os conservadorismos se apegam bastante a um discurso naturalista assim também, né? Roda o vídeo aí. Roda o vídeo aí, produção. As pessoas me chamando de trans estão cometendo preconceito. Eu tô me tornando mulher e vocês estão lá, ó, me julgando. É trans, vai ser trans, vai continuar sendo trans. Isso é preconceito. O ponto que eu acho interessante no que você trouxe, Vida, é que essa segregação, essa divisão que a gente tem aí em cima do genital, ela volta a ser construída dentre a gente. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que vocês já ouviram e se você que tá assistindo a gente é trans, provavelmente você já deve ter escutado também. Que é quando algum cis chega com a seguinte diferenciação entre travesti e mulher trans. A travesti, ela é travesti porque ela tem neca, e a mulher trans é mulher trans a partir do momento em que ela é redesignada. Eles já chamam de operada, né? Exatamente, ela é operada. Se eu não me engano também, há um tempo atrás, dentro da parte judicial, acho que várias coisas foram reforçando essa ideia de que a genital é o grande foco da identidade. Então, há um tempo atrás, quando eu fiz a retificação do meu nome, que ainda era por processo judicial, eu lembro que a retificação de gênero era numa vara separada. Só que, para isso, eu lembro que os caras trans tinham uma facilidade maior para poder conseguir fazer a mudança de gênero, porque a gente, depois da mastectomia, teoricamente não tinha nenhuma outra cirurgia de reafirmação que é amplamente feita com segurança pra gente. Agora, no caso das travestis, das transfemininas, rolava um corre de quase que exigir que elas já tivessem para poder fazer perereca ou que já tivessem perereca para poder liberar a retificação de gênero. E isso também vale para presídios. A gente não tem isso na lei, mas os delegados e juízes e promotores, eles podem escolher quais são os critérios que eles vão usar para definir se uma mulher trans vai para
o seguro no masculino, já explico o que é isso, ou se ela vai para o presídio feminino. E a maioria das travestis que vão para o presídio feminino são as que fizeram buceta. As que não fizeram ainda ou não querem fazer, ou seja, mulheres de pau, tipicamente estão sendo encaminhadas para presídios masculinos. E aí há uma organização no sistema prisional brasileiro que é chamado seguro. Então nós temos o presídio convencional e o seguro. O seguro é uma ala interna dentro do presídio com uma maior restrição de segurança. Então são presos que saem para tomar sol em horários diferentes dos outros presos, que as celas deles são mais vigiadas, mais fechadas. E isso geralmente são presos que precisam ser assegurados de alguma forma ou apresentam risco para outras pessoas. As travestis, a cela LGBT nos presídios fica no seguro, como uma questão de não vamos deixar esse grupo aqui fora do seguro porque eles podem sofrer violências, né? Violências LGBT-fóbicas. Mas a travesti vai para o seguro masculino, ela fica junto com homens gays, homens bissexuais, maridos de outras travestis. Elas ficam no meio do presídio masculino, o que é bem comum acontecer também com os homens trans. Então, a regra ainda é bem genital. Você vai para um presídio que se espera que quem esteja lá só tenha buceta, ou você vai para um presídio que se espera que quem esteja lá só tenha pinto. E reforça mais uma vez essa ideia de que o que nos separa em comportamento, a impossibilidade de convivência, a impossibilidade de dividir espaços de segurança e tudo, é o que a gente tem entre as pernas, né? Eu acho que vocês iam trazer isso em algum momento, mas eu já vou trazer agora. Que eu lembrei quando o Vitor falou da diferenciação, né, entre a travesti e a mulher trans, né? Que muitas vezes na cabeça de muitas pessoas que vem diferenciar justamente o que ela tem entre as pernas, né? O que ela fez. E é muito real, assim, essa mudança de perspectiva, de comportamento, assim, em alguns casos até bem radical por parte de algumas travestis que passaram pela redesignação, né? Eu lembrei da Roberta Close, né? Porque acho que ela ficou bem conhecida, né, no Brasil, assim, se tornou uma figura pública que, enfim, participou de vários programas aí, né, na TV aberta. E eu lembro, tem um vídeo, eu acho que é antes dela fazer, né, a redesignação, que ela se apresenta como travesti, né? Ela vai para o programa de televisão e eu não sei a frase exatamente que ela usa, mas ela fala, eu sou travesti. Uhum. E aí quando ela passa pela cirurgia de redesignação, aí ela tira travesti do vocabulário dela e fala que ela é uma mulher redesignada, não é isso? Roberta, você foi ref, principalmente estética e de enfrentamento durante muitos anos, mas eu vou ser baixa agora, tá? Errou até a pronúncia da palavra. Resignada. Ela tava querendo dizer que ela se tornou uma mulher redesignada. E a pergunta que o cara tinha feito pra ela na entrevista é se ela era uma mulher transexual. Ela falou que não. Olha o peso disso. Ela não é mais travesti. Ela debochava na televisão de pessoas que estavam lá, tipo assim, falando, por que você não vira travesti também? Eu sou operada pela natureza, não preciso de cirurgia nenhuma. Uma mulher falava disso, ela falava abertamente nos programas de TV sobre ser uma mulher com pica. Era basicamente isso que ela estava fazendo. Sim. Ela passa por uma pessoa que tem aversão a ser chamada de transexual. De transexual, que é o termo mais higienista que nós temos. Transexual, ela precisa de algo mais limpinho, mais caro, mais boutique, que é redesignada. Gente, perdeu a moral. Eu tive até um impasse no Instagram com a Lara Pertilet. Vou colocar a Lara de indicação aqui, que ela é muito babado. Ela foi candidata a vereadora numa cidade de São Paulo. Ela é travesti, DJ, é empresária, babadeira. Da Lara. A Lara, quando eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando da Roberta Close, trazendo essa crítica a essa desidentificação por parte dela, a Lara falou que antes de ser trans ou ser cis, a Roberta Close era referência. Gente, eu não quero esse tipo de referência. Eu entendo que ela trouxe um processo que a gente precisa louvar e ela tem o direito de se identificar como quiser. Mas ela se diferenciar da nossa comunidade, ela perdeu o lugar de referência. Ela se abdicou verbalmente do lugar de representação. Essas pessoas trans, aquelas pessoas trans,
ela não tá querendo ser referência nenhuma, ela já tá querendo se distanciar do nosso grupo e falar que agora ela tá assimilada, ela é outra coisa. A sensação que passa é como se ela tivesse alcançado quase que uma ascensão social, assim, depois de fazer a cirurgia, né? Que ela já não é mais desses grupos, né? Das pessoas que não conseguiram fazer cirurgia, né? Não é que nem que não querem. Mas é isso, assim. Doideira é isso, né? O termo mais higienista que é transexual, né? Mulher trans, a gente já sabe que algumas pessoas que costumam fazer essa diferenciação, né? Eu não sou travesti, eu sou mulher trans. A gente sabe qual que é o intuito dessas pessoas fazendo essa diferenciação de termos, às vezes, né? E aí ela escolher tirar até o transexual, né? Passar por mulher resignada, né? Mulher resignada. Ela quis se aproximar o máximo possível da categoria mulher cisgênera, mas não conseguiu completamente, né? Porque ainda teve que demarcar o resignado, né? Ela não nasceu com a buceta dela. E aí que eu acho que entra na grande questão da problemática dessa discussão, né? Que é o que o Vitor apresentou na abertura do episódio. A gente partir de um pressuposto de que a gente pode separar toda uma comunidade a partir de processos cirúrgicos pagos dentro de um sistema, é basicamente a gente falar que processos de compra de identidade estão comprando validação sexual para algumas pessoas e as outras continuam metade de pessoas, né? Meios do caminho aí. E aí eu queria trazer uma provocação sobre algo que a gente conversou em episódios passados, que é sobre o próprio conceito de sexo, né? A gente falou horrores aqui já das questões de expressão de gênero e dos pormenores aí de identificações, expressões e formulações corporais. Inclusive sobre questões relacionadas ao sexo biológico, né? Uma coisa que é muito mal discutida dentro da nossa comunidade, que mal apropriada dentro da nossa comunidade, é a pauta sobre a intersexualidade. Pessoas intersexo, elas mostram pra gente na prática que a natureza é muito mais desafiadora à compreensão humana do que XX e XY. Nós, pessoas trans, não precisamos nem ter o trabalho de nos explicar para poder falar disso. Se a gente vê que a própria natureza, o próprio Deus que eles falam que faz todo mundo, sua imagem e semelhança, sua perfeição, faz genitais ambíguos, hormônios ambíguos, construções de padrões corporais ambíguos, não segue esse padrão que a linguagem humana escreveu, né, chamado sexo biológico, sim, do XX, XY, né? Quem são eles para dizer que a gente não tem o direito de explorar e construir uma corporeidade que nos faz sentido? Se a gente aceita isso como uma verdade, né? Se a gente compreende que o sexo ele é uma ferramenta humana, ele não é um destino fatal biológico, ele é uma ferramenta. Hoje, com as tecnologias que nós temos, nós podemos incidir sobre o nosso sexo e manipular a nossa construção de linguagem desse campo que é entendido como sexo, que vai desde aspectos médicos até aspectos comportamentais, linguísticos, de expressão, timbre de voz e tudo. Se a gente compreende que não existe fêmea e macho absoluto, que as variações corporais na humanidade elas flutuam com o tempo de vida de cada pessoa, com a estrutura corporal que ela tem, com os gametas dela, com intervenções hormonais que ela pode passar, por fatores endógenos e exógenos, se tudo isso a gente compreendeu como verdade, qual que é a redesignação sexual que acontece nessa cirurgia? Qual que é a mudança de sexo de fato que acontece ali? Se a gente já chegou em um consenso que sexo é muito mais complexo do que pênis e vagina, é muito mais complexo do que XX e XY em si. Se a gente entende isso, qual que é a utilidade do termo redesignação sexual? Qual é a legitimidade da identidade redesignada, né? Trocada de sexo? É esse termo mesmo que a gente vai trabalhar com ele? Já não bastava transexual? E eu acho engraçada essa questão dos termos, porque eu tava pensando um pouco. Você tinha falado sobre a transgenitalização, né? E aí me veio em mente um outro termo, que é a cisgenitalização. Porque a gente falando em
transgenitalizar, a gente corta só para um aspecto de... Não só para um aspecto de troca. Tem algumas cirurgias que a gente pode chamar de uma reafirmação de genital também, principalmente em relação às bucetas de homens trans e transmasculinos no geral. Igual aquela cirurgia para poder soltar o grelo. Não é uma cirurgia que necessariamente vai buscar parecer com o pênis, mas de dar uma funcionalidade diferente ali no genital. Mas a cisgenitalização, ela já acontece aí há um tempo, né? A gente tem cirurgias de reconstrução de ímen, que muitas Mapoa faz para poder dar de presente para os maridos. A gente tem a ninfoplastia, que é uma espécie de feminilização da perereca. E ao mesmo tempo de infantilização da perereca. A cirurgia, ela fecha a buceta toda para parecer a buceta de uma criança. É chamada também de labioplastia, porque tem essa redução dos lábios, essa simetria, porque lábios maiores tem que estar numa proporção X e Y dos menores, para ter uma buceta feminina o suficiente, que geralmente nem a natureza constrói. Se não for na mão de um cirurgião, acho que nem as Mapoa tem uma buceta assim, original, padrão de fábrica, vamos colocar. E os Ocó também não fica de fora, né? A gente tem aplicação de ácido hialurônico, a gente tem aplicação de próteses, a gente tem lipoaspiração e reaplicação dessa gordura lipoaspirada. Inclusive lipoaspiração do Monte de Vênus, né? Que a gente tem mania de falar que o Monte de Vênus é um fenômeno do estrogênio. E um monte de homens cisgêneros que tem o Monte de Vênus. E tendo o Monte de Vênus, querem fazer uma lipoaspiração para aumentar o comprimento do pênis. Né? Então é completamente voltada para uma proposta disso que você está falando, né? De cisgenitalização, de afirmação de gênero e de, enfim, virilidade, capacidade sexual também. E para além do processo da cirurgia, né? Existe, assim, formas mecânicas que os homens cisgêneros tentam para aumentar o tamanho do pênis deles. Isso não é uma cisgenitalização também, não é para afirmação de gênero. E eles, enfim, sempre existe isso aí. Nem todos vão buscar as cirurgias porque nem todos têm condições para isso, né? Mas sempre existe essa preocupação e essa possibilidade. Como que eu posso aumentar meu pênis? Sim, e geralmente as pessoas que buscam aumentar o pênis, os caras que buscam aumentar o pênis, já tem um pênis num tamanho médio, entendeu? Não é uma necessidade. Os que têm pequeno já desistiram. Os que têm pequeno já deram um jeito, já entenderam que a vida não depende do tamanho do pênis dele, entendeu? Eu acho que o tão limitado, acho que eles não entenderam, não. Acho que eles estão escondendo e falando pra todo mundo que tem pinto grande, sendo que não tem. Pode ser. Eu acho que tá, sim. Porque não é possível que esse tanto de ocó por aí, tudo tá falando que tem 40 centímetros de pica, sendo que quando a gente vai passear pelo mercado não tá assim não, 14 é um bom tamanho, um tamanho grande, inclusive a média brasileira, né? É 14. Tá aí, se vocês têm interesse de saber da média brasileira, gente. A média das travestis costuma ser um pouquinho maior, 22, 23... A média de grelo dos homens também é maior. Mentira, das bichas dá até uma diminuída com hormônio. E isso é outra coisa. Eu acho que a gente podia falar de todos os aspectos das linguagens médicas do jeito que os transmeds falam, sem tornar isso uma validação e verificação de identidade. Aquela maluca lá que a gente mostrou, por exemplo, que foi no ginecologista com a pepeca de cirurgia plástica dela. A ginecologista perguntou: o que você tá fazendo aqui? Ela pode amar a experiência de ter uma buceta, sentir super tesão no corpo dela, se sentir extremamente gostosa com a buceta dela, falar do processo de desenvolvimento da buceta, falar da técnica de cirurgia que ela escolheu. Ela pode falar disso tudo com muita liberdade e identidade. Igual uma Mapoa fala. Ela não precisa falar como um critério para afirmação de mais mulheridade dela, de mais feminilidade dela. Isso perde até o gosto da coisa, né? Se torna uma coisa plástica.
Eu faço isso porque eu preciso ser mais fêmea. Então não é porque você gosta, porque você quer construir seu corpo de um jeito que você se sinta bem, atraente, enfim, goste de olhar pro espelho e tudo. Não, é pra poder ser mais fêmea, sabe? Aí chega ao limite de querer pôr útero, entendeu? E pra mim é delírio, é esquizofrenia. Todo respeito às esquizofrênicas. Gênero ou falta de terapia? Você acha que você é muito cancelada de falar que a esquizofrenia é colocar útero? Ah, foda-se também se eu for. Não coloquem útero. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Pois é, tem umas que já morreram tentando. Tiveram testes. Cultura pop! Pra quem assistiu A Garota Dinamarquesa, o filme que vai aparecer aí pra vocês agora na tela. Professor Warner Cruz, o fato é que... eu acredito que sou uma mulher. Por dentro. E eu também acredito. É a história da Lily. A Lily, no filme, ela morre depois de fazer a transgenitalização. Ela foi atrás de um médico que fazia perereca, fez a perereca. Inclusive, ela é interpretada por um Ocó no filme. O filme é cheio de problema. É super heteronormativa, ela é casada com uma mulher, apaixonadíssima com a mulher, ela transiciona, ela não quer nem sentir o cheiro da esposa mais, enfim. Não dá pra entender nada. O filme conta a história de uma pessoa que existiu de verdade, mas distorce. A história real da Lily, na verdade, ela morreu 6 meses depois de ter colocado um útero, porque ela teve infecção generalizada. Ela foi a primeira a colocar útero, ela não foi a primeira a fazer perereca. Ela foi a primeira a colocar o útero e com a perereca ela viveu alguns anos. Quando ela colocou o útero, ela acabou com a vida dela. 6 meses depois ela estava morta. Quem diria, né? Quem diria? A gente vai ser muito cancelado. Eu queria ouvir de vocês um pouco sobre o grau de informação sobre a metodioplastia e a faloplastia. O que vocês já viram sobre tudo. Porque no caso da neovaginoplastia, né? E até a esterectomia nas mulheres trans, eu vejo muito pouca informação e muito pouco resultado honesto, transparente sendo difundido. Eu já vi alguns conteúdos de meninas que fizeram a buceta. Já vi alguns conteúdos de algumas meninas que fizeram a buceta com bons médicos reconhecidos internacionalmente e que falaram de boas experiências. E eu já vi de outras que fizeram com esses mesmos médicos e que relatam dificuldades imensas no processo, né? E uma das coisas que eu noto é que tudo é dito como 1000 maravilhas por muitas dessas meninas, colocando como algo que é completa realização com o próprio corpo e tudo, e eu não estou tirando de valor isso daqui. Mas um descuido acontece aí, na minha perspectiva, que é o não colocar para jogo de fato o debate médico que está em curso. Porque quando a gente entra lá no site do Camol, por exemplo, quando a gente entra no site lá daquele hospital tailandês, não vou falar o nome aqui para evitar problemas, né? Mas um hospital tailandês conhecido por fazer perereca. Esse hospital tailandês tem fotos disponíveis do resultado das neovaginoplastias. E é desonesto você ver meninas que fizeram a cirurgia nesses hospitais falarem que uma ginecologista não percebeu que a vagina dela não era uma neovagina. As vaginas de lá, algumas são bem construídas, outras nem ficaram tão bonitas assim. E as que ficaram bem construídas, ficaram bonitinhas, ficaram jeitosinhas, elas não têm nada a ver com uma buceta de uma poa ou de um boiceta ou de uma pessoa com útero, que seja. É completamente diferente. Ela é uma neovagina. Ela é uma vagina construída nitidamente. Você olha pra ela, você pode achar ela bonita, pode achar que ela mimetiza bem, mas você consegue identificar que tem algo de diferente na construção daquela neovulva. E mesmo assim há esse discurso de que a menina, depois que ela fizer a cirurgia, ela vai olhar lá pra baixo e ela vai ver o que ela via na perna da mãe dela, o que ela via na perna da irmã dela, o que ela via na perna de mulheres cisgêneras que estavam no contato dela. Isso é desonestidade, o resultado não é esse. Então eu vejo muito isso também, uma falta de disseminação das informações sobre a construção da neovagina. Como é que vocês veem isso no caso da faloplastia? As informações, nada disso é muito difundido. E as poucas que tem são horripilantes. Eu já vi um pouco também, eu fiquei um pouco assustada com o nariz do Lula Molusco.
Não indico ver um resultado de uma cirurgia de faloplastia antes de dormir, não, que é de ter pesadelo, tá? Eu acho que, assim, o que pelo menos no meu caso eu reparo, quando vem informação de cirurgias que foram feitas de meninos da gringa, os meninos de fora, não são brasileiros, eles sequer são latino-americanos, entendeu? É uns caras, tipo, muito branco de fora. Mostrando parte do processo, mas quase nada sobre o processo pessoal, tipo, o que eles estão sentindo com cada estágio. Porque eu acho que as pessoas não têm muita noção, mas a faloplastia, ela não é feita em uma cirurgia. Né? São em algumas boas cirurgias. Diferente da neovaginoplastia, que dá para poder ser feita em uma cirurgia, se você não for precisar de retoque, se tudo der certo, né, na melhor das hipóteses. A faloplastia, na melhor das hipóteses, você vai levar algumas cirurgias para poder chegar no resultado. E ainda não vai ficar bom. Esteticamente, gente, entra lá no Xvideos e dá uma conferida. Lá tem resultados e a gente tem algumas possibilidades de fazer essa redesignação, porque dá para poder manter a estrutura da vagina, que é o canal, dá para não ter essa estrutura, dá para fechar ela, dá para poder no lugar dela colocar escroto? É uma prótese de testículo. Uma prótese de testículo. Uma vértebra. Um saquinho. O saco mesmo. As bolinhas. Tá. Tem algumas boas possibilidades, assim. E esse que é o ponto, né? Eu acho que, por exemplo, acho que pra quem nunca teve contato com o debate sobre transgenitalização, só das técnicas no Brasil de fazer uma perereca numa mulher trans, tem pelo menos umas 5. Uma de inversão peniana, a inversão peniana com pele de tilápia, inversão peniana com duodeno, inversão peniana com peritônio, inversão peniana com jejuno, com intestino. Um monte de técnicas. Duodeno eu acho que não tem, não. Eu acho que eu inventei. Acho que é o jejum. O jejum, que é o do intestino, né? Duodeno eu acho que não tem, gente. Mas as outras que eu falei tem. Então são várias técnicas aí que cortam pedaços diferentes do corpo para utilizar essa formação. Não tem como acreditar que elas vão ser iguais entre si e que elas vão ser iguais a uma vagina de alguém que tem útero. Que nasceu com útero, né? Porque vocês estão inventando de pôr também. Mas eu acho que o ponto de chamar de transgenital facilita essa compreensão, inclusive, tanto da faloplastia quanto a neovaginoplastia, que é você olhar para o genital como um genital trans, não como uma formulação, uma mimetização, uma forma de transferência de um sexo para o outro, de uma redesignação a um sexo que ao nascimento foi designado incorretamente. Você não foi designado homem nem mulher pelo seu genital na sua infância, você foi designado homem e mulher por como te condicionaram a se comportar, como te impuseram determinadas condições de vivência, né? Assim, pensando no caso dos homens transmasculinos, a gente não tem acesso, assim, né, à experiência, pelo menos latino-americana, brasileira, né, do que está acontecendo aí. Acho que vários ainda têm esse receio, eu acho que até por saber como é que é o resultado, de como é que vai ficar, né? Porque as próprias mulheres trans que optam por fazer a redesignação, elas falam, né? Eu vi a Gabriela Lohan falando que ela esperou muito tempo para juntar dinheiro, porque ela queria que fosse a técnica mais cara, né? Que ela fosse realmente ficar satisfeita com o resultado, né? Então existe essa preocupação também do quanto que o resultado vai agradar, né? E eu acho que os homens trans hoje, eu acho que eles não têm essa segurança para tancar, fazer, e está muito relacionado ao acesso também. Então eu acho que eu vejo esse debate muito presente, muito mais presente entre as mulheres trans, travestis, sobre, inclusive, essa mudança, assim, nessa virada de chave sobre a própria identidade, mas não acho que os homens trans deixam de fazer isso também, não. Eu acho que eles
alguns, né, tentam se afastar de ser um homem trans através de outros mecanismos. Acho que em alguns casos a própria mastectomia para alguns é algo que diferencia eles de outros homens trans que não tiveram a possibilidade de fazer a mastectomia. Enfim, tem a utilização do Pecker também, que eu acho que é algo mais recorrente, mas que para alguns eu acho que é uma necessidade ali, né, maior de afirmar a masculinidade, talvez até se sentir mais homem mesmo por fazer uso do Pecker, que é uma coisa que nem todos sentem a necessidade de fazer também. Então eu acho que a gente ainda não está tanto nesse debate assim sobre a redesignação. Mas existem os mecanismos que os homens trans também utilizam para tentar se afastar da ideia de ser trans, da ideia de ser um boy seta. Não, sim, e eu acho que o babado da cirurgia de genital acho que a transformação emocional da cabeça dela, da pessoa perceber um pouco do que ela fez com o corpo dela ali, ao fazer uma transformação tão significativa, né? Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de ver pessoas sendo vulneráveis para compartilhar isso mesmo, dividindo de fato o que estão sentindo, as inseguranças no meio disso. A impressão que eu tive, eu não sei se vocês veem isso, com o caso dos homens trans que fizeram faloplastia ou metodoplastia, que as meninas trans elas fogem de falar dos medos e dos problemas, dos pormenores, quando o assunto é o genital. Com o peito falam com mais facilidade, falam, não gostei muito do resultado, queria fazer de mais tal jeito, vou trocar o tamanho da prótese, minha prótese rompeu, tô com um peito só, sabe? As bichas falam disso com mais facilidade. Agora, sobre a buceta, tem poucas que falam, e geralmente as que falam estão muito surtadas, tipo a própria Manu com Pepeca, né? Ela falando que vai precisar refazer a buceta e expondo, dando pra ver que ela tá completamente perdida nesse processo. As outras, como a Gabriela Lohan, a gente vai identificando os sinais. Tipo o pós-cirúrgico dela, que ela tava olhando pra cima, assim, parecendo dar uma desassociada, falando que a buceta dela era ancestral. Foi preocupante? Foi preocupante, eu achei que ela ia entrar em psicose. Buceta ancestral é forte, né? É muito forte. Eu e Mariana acompanhamos as histórias e meu amor, Quem que ela queria tá com você acontecendo? ancestral? Que era um retorno ao corpo, ela tava voltando pro corpo dela, de origem dela. Porque ela foi lá na Tailândia picotar a neca dela toda. É uma Buceta ancestral, bubu. A falecida Neca. Eu falei, Finada Neca. mas não pode chamar de finada neca. É buceta, igual de uma pô. Eu acho que os caras trans, eles geralmente falam mais sobre a mastectomia, né? A gente sempre tá vendo homem trans falando sobre as técnicas que usaram, né? Antes, depois, todo o processo. Agora, sobre redesignação, realmente... Eu, na verdade, vejo eles fazendo poucos diálogos, assim, em relação à genital, à vagina. Eu acho que existe um bloqueio muito grande aí entre os homens trans de tocar nesse assunto, De inclusive. falar de buceta, né? Sim. Eu acho que no nosso caso, sim, a gente não lida tanto com próteses, a gente lida com órteses, tá certo? Prótese e órtese. A gente transa e fala de sexo e de genital basicamente como se nosso genital fosse o PEC. Você bota ver, a gente não brocha. Mentira, furada, horrorosa. A gente tem o tamanho que você quiser. Não sei o que. Porra, gente. E esse, gente, olha As que propagandas, desconversa. de uma determinada loja aí nesse estilo aí. Olha que conversa, gente. Como, por exemplo, se um homem cis, uma travesti ou até uma mapoa não pudessem comprar um pinto de borracha também. Do tamanho que você quiser, entendeu? Ninguém precisa querer sair com ninguém por causa de genital nenhum, seja ele de plástico ou de carne, né? Sim. E o ponto que eu acho muito curioso dessa ansiedade por essa performance genital é que ela faz parecer que o ato de broxar está associado a uma função fisiológica. Sendo que é muito mais libidinosa. Você perde o tesão. Por isso você perde a ereção, seja do grelo ou da neca, né? Você perde o tesão, dá uma baixa no tesão e fala, passou. O fogo estava aqui, ele deu uma desmanchada. Isso pode acontecer, inclusive, com quem tem PEC. Não é de o genital funcionar ou não que se trata uma broxada. Acaba que a gente, com esse discurso, mira na desconstrução
e acerta ali no sexo, tem que ter um pau ereto. E Foca só. no genitalismo, no falocentrismo. É uma coisa muito pra agradar a cisgeneridade também, né? É, outra coisa. E os próprios ocós também, porque geralmente o que eu vejo esses homens trans vindo com esses discursos é quando eles são atacados por homens cis que estão falando da ausência de pau, né? E aí pra reafirmar que isso não é um problema, eles vão lá e falam, a gente não O mais brocha. importante não tem. Fazem comentários assim, eles falam, tem sim, né? A gente pode escolher o tamanho, não sei o que. É um discurso pra agradar homem, eu diria até. E mapoa. Ai, mapô. É pra atrair. Atrair, Porque, mapô e irritar ocó. existe essa ideia do falo, do pinto, como uma ferramenta, um atrativo sexual, né? Eu até vi recentemente a Grazi tendo esse comportamento, né? Que eu acho que tem muito associado com essa relação com o falocentrismo. Que ela tava na rua e parece que ela tava... Um cara chegou querendo pedir ela pra fazer o PG de graça. Ela achou um absurdo, claro. Só que ele tirou o pinto pra fora e tinha quase 30 centímetros de pica. Ela deu de graça. Tipo, olha o nível de relação que a gente constrói com o genital na nossa cultura, né? Gente, a depender do tamanho do pinto que a pessoa tem em comprimento e desenvolvimento, a única coisa que você vai sentir de diferença é o quanto onde ele consegue chegar ou não. Isso se você tiver espaço suficiente. Não muda a quantidade de estímulo de tesão, não muda a capacidade de desenvolver libido e de chegar ao gozo. Elas não estão associados nem ao ato penetrativo, nem ao comprimento de genital nenhum ou profundidade de genital nenhum, nem a limite para o tesão. Eu acho que ele acaba sendo algo que vem sendo produzido como pseudocientífico, sabe? Porque é validado o tempo todo pelos médicos. É validado o tempo todo pelas revistas científicas, né? Incentivando mais procedimentos e medicamentos cujo foco é tornar o genital mais atrativo e supostamente mais funcional para o prazer. Quando que, na verdade, é só reformular e continuar fetichizando essa ideia do genital como figura e objeto exclusivo de desejo, né? Mas eu fico pensando o quanto que a indústria médica tá se beneficiando, né, desse transmedicalismo que a gente acaba associando também, né? E o quanto que isso tá repercutindo bastante na mídia, né? A gente vê aí, tem acompanhado a transição de algumas mulheres trans famosas, né? Enfim, Maia Massafera, Bela Longuinho... E o quanto que isso tá indo pra mídia e tá indo pra cinema, tá indo pra tudo. Saiu aí o filme da Emília Pérez, né, que foi muito discutido por abordar essa questão do processo de transição, mas com essa coisa do discurso transmedicalista muito presente ali, porque, assim, né, pra quem não viu, é um filme bem ruim, mas, assim, dá pra gente ver essa crítica, porque assim, é um filme que vem com um enredo de alterar completamente a identidade de um homem que é um bandido, um traficante, que quer apagar sua identidade, e aí nesse processo todo ele passa pela cirurgia de redesignação. E por vários métodos cirúrgicos de afirmação de gênero. E aí o filme coloca essa ressurreição de uma outra identidade, de uma outra pessoa, de uma mulher, né, distanciando completamente de um passado. Então tem um pouco essa associação assim também que a medicina, enfim, que eles se beneficiam disso, né, de te oferecer um produto para que você esqueça realmente quem que você era. Enfim, e aí existe toda uma pressão dessa indústria médica que está se apropriando disso, que eles estão percebendo que está vendendo, que está rendendo lucro, que as pessoas estão indo atrás, a ponto disso ganhar até enredo nesse cinema, né, e receber indicação a Oscar e tudo. E aí o quanto que essa indústria está se beneficiando disso e impondo certas questões para a gente também. Então, assim, quando a gente vai fazer esses procedimentos estéticos, né, seja fazer a cirurgia de redesignação, seja botar um silicone, etc., sempre a gente vai encontrar assim, profissionais da saúde que vão tentar impor pra gente como que a gente deve fazer isso, né? Mariana depois pode falar porque ela botou silicone recentemente.
e a gente conversou sobre, e a gente sabe que quando a gente vai procurar esses profissionais, a gente pode ter um desejo de fazer, enfim, de utilizar determinados métodos, mas da nossa maneira, não buscando aquele padrão cisgênero, por exemplo, colocar silicone, colocar muito peito, colocar, enfim, muito em cima. Se você chega lá pedindo algo diferente para o médico, talvez ele vai ter algum receio de fazer. Ou no caso da mastectomia, tem algumas pessoas não binárias que fazem a mastectomia, mas não querem colocar mamilo. Também vão encontrar resistência da indústria médica, porque a indústria médica ela vai até te oferecer a possibilidade de você ter a sua demanda atendida de alguma maneira, mas ela vai tentar trazer coerência para você também e tentar fazer a sua identidade se aproximar o máximo possível da identidade, enfim, da cisgeneridade. E aí a gente vê isso repercutindo nos discursos das pessoas que passam por esse processo, tipo a Roberta Close, né? De se afastar completamente da travestilidade, por exemplo. Eu senti bastante isso desse processo. Ideal de construção do meu sexo, do meu novo sexo, né? Quando eu fiz consulta numa clínica, que tá sendo bem famosinha entre as travas agora, que elas estão fazendo as próteses tudo por lá, vocês sabem de qual que eu tô falando, é na Silicone Center, tá, gente? Que quando eu fui na consulta, o que eu me deparei foi com um médico que estava preparado como vendedor para me passar o peito que todo mundo coloca com essa empresa. Era o perfil específico, o modo de colocar específico, o processo acelerado de venda, o processo acelerado de alta depois da internação da cirurgia, que não tinha nada a ver com o modo cuidadoso que eu precisava para mim, para eu me sentir segura, que eu queria fazer a minha cirurgia. Quando eu recorri ao meu plano de saúde, com todas as questões que a gente tem com o plano de saúde, eu pude encontrar um profissional que ele me permitiu mostrar fotos do que eu queria e do que eu não queria. Ele deu opinião do que era melhor para a estrutura do meu corpo e para a minha saúde. E ele propôs fazer um método que eu acho que eu não teria recebido essa proposta num profissional que não tivesse uma escuta, que não tivesse um mínimo de decência de querer entender o que aquela paciente está querendo buscar e tal. E que clínicas que trabalham com nossos corpos em massa, assim, como essa, que eu estou mencionando sem mencionar, né? Elas têm isso por retrato prático, elas têm um resultado amostral estatístico sobre grau de satisfação de pessoas que estão buscando aumento do peito, que geralmente é bolona marcando aqui em cima, então vamos fazer assim em todo mundo e que se foda se você não gostar. É assim que uma fêmea deve estar. É assim que é o padrão da fêmea, da mulher de hoje. E a medicina cisgênera, ela erra bastante aí, né? Quando ela passa a tratar os nossos corpos como objetos. E quando a gente entra dentro dessa questão cirúrgica, a gente está falando de alterações pouco ou às vezes não reversíveis. Em um caso, que é um caso criminal famoso, que ele sempre dá muito pano para manga para poder discutir sobre a origem do gênero. Se o gênero tem uma origem biológica ou se o gênero tem uma origem social. Logo que a gente entra no caso, antes dele ser falado, a gente já dá de cara com a primeira grande questão, que eu acho que a questão de pensar como a cisgeneridade é limitada para poder conseguir pensar coisas que não são tão limitadas assim, são maiores que ela. Como eu estava dizendo, a medicina cisgênera ela é muito limitada a partir do momento em que ela resolve buscar um só culpado pela nossa identidade de gênero, pela nossa expressão de gênero. É uma questão que vai muito além. Não tem como achar uma definição, até porque o foco, eu acredito que nunca tem sido nessa busca de desenvolver algum tipo de bem-estar para os nossos corpos, mas de buscar esse início, né, dessa identidade para conseguir reparar
e dominar essa construção de identidade, sabe? Usar desse tipo de descoberta, desse tipo de mecanismo para poder dominar os corpos dentro de um lugar que eles ainda não dominaram. Porque se eles tivessem já dominado a identidade de gênero, a gente não estaria aqui. A gente não existiria. E aí vem o caso que eu queria trazer pra gente aqui nesse episódio. E aí a gente chega no experimento do David Heimer, que foi feito pelo psicólogo, sexólogo John Money, lá no Canadá, nos anos 70. E esse estudo, se a gente for olhar mais de perto, tá muito longe de trazer a proposta que as pessoas hoje usam, ou que as pessoas têm usado desde a década de 70, que é o de assumir que John Money estava errado, como de fato daqui a pouco vamos discutir que estava, e que se ele estava errado, logo o gênero vem da biologia e não de uma construção social. Agora eu vou explicar para vocês por cima aqui o que foi o caso do David Heimer. No Canadá, nos anos 70, nasceu um casal de gêmeos. E esse casal de gêmeos foram designados meninos ao nascer. Esses meninos, ainda enquanto bebê, foram indicados pelo pediatra de passar por uma cirurgia de fimose. O primeiro bebê foi passar e aconteceu um acidente. Na cirurgia de fimose, eles queimaram todo o pênis do primeiro bebê e aí o segundo não passou por essa cirurgia. Ok, tivemos um erro médico até aí, mas as coisas começaram a ficar meio loucas com a história. Nessa mesma época, o psicólogo, o John Money, que vai entrar na história agora, o John Money estava desenvolvendo pesquisas e estudos em cima de corpos intersexo. E dentro desses estudos com corpos intersexo, o que ele entendeu foi o que ele percebeu, observou. Os corpos estavam sendo redesignados, que as genitais estavam sendo redesignadas, as pessoas não estavam encontrando problemas na vida adulta após essa redesignação. Era uma redesignação que não pesava na vida adulta desses pacientes. E por isso ele acreditava que o gênero era uma construção 100% social e que fazendo essa alteração genital, a gente conseguiria chegar na construção efetiva de um gênero, que é o que ele chamava de teoria da neutralidade de gênero, que é uma crença em que todo bebê nasce neutro e a partir do convívio dele com o mundo externo e do que ele fosse seguindo e sendo ensinado, ele vai virar um menino ou uma menina, uma mulher ou um homem. Essa teoria de neutralidade de gênero eu apelidei gentilmente de a incubadora cisgênera, porque é a ideia de que a criação cisgênera não tem limite. Podemos criar a partir de qualquer corpo, porque todo corpo é neutro, homens e mulheres. E o que são homens e mulheres para uma pessoa cis? Se não ocós e mapoas. Então, a partir daí que eu acho que as coisas começam a ficar um pouco confusas e delicadas e talvez um pouco inacessíveis para as cabeças das feministas radicais, para a cabeça de alguns conservadores que gostam de usar esse caso como munição para poder falar da gente. Além da questão da cirurgia em si, que o médico propôs para poder fazer essa correção para os pais, ou seja, já que vocês têm um garoto sem pênis, que nenhum médico quis se dispor a tentar fazer algo a respeito da reconstrução desse pênis, por que vocês não transformam esse garoto sem pênis numa menina? Porque um homem sem pênis, mas agora, se transformar numa menina, aí a gente pode criar uma mapozinha pra vocês. E ele nunca vai ficar sabendo. Era o caso perfeito pro médico, porque a teoria dele precisava de uma amostragem
nada melhor do que 2 gêmeos, onde você poderia ter um que ficaria ali para ser observado e o outro que seria o que teria as alterações feitas. E aí começou um processo transexualizador ali com a criança, né? Hormônios, tudo misturado com um peso de cura gay, que aí se já não fosse criminoso até aí, a coisa fica muito mais criminosa. Porque a gente sabe como que é praticado o corre das curas gays. Quanta violência é colocada aí dentro disso. Então tem os relatos que o psicólogo, o John Money, levava as crianças para dentro do consultório deles a sós, mostrava pornografia para essas crianças, todo tipo de, como que eles falam que a gente faz com ideologia de gênero, todo esse imaginário do que os LGBTs fazem com as crianças, ele fazia 10 vezes pior com o garoto e com a aprovação dos pais. Porque tecnicamente é para a construção de um corpo cisgênero. Não importa qual que é a história desse corpo, o que esse corpo quer, se ele tem ou não alguma voz para poder decidir aquelas mudanças que vão interferir diretamente no futuro dele. E aí o que eu gostaria de trazer com esse caso? Quão próximo é o caso de maior desumanidade da história médica com o caso de qualquer um da gente e dos nossos aí. Porque a gente está falando de violência institucional, a gente está falando de negar a autodeterminação, que foi exatamente o que o menino passou, porque resumir um pouco o fim da história antes da gente passar para os finalmente, para vocês conseguirem entender aí também. Deu tudo errado. O garoto foi sendo criado como uma menina e o irmão como um garoto. Passaram por essas torturas, passaram por coisas desumanas. Depois a gente pode deixar os links para quem quiser saber melhor sobre os detalhes desse caso. Mas terminou em suicídio precoce. Precoce porque, assim, dentro de uma sessão dessa, um caso terrível, não é difícil esperar outro final. Mas foi o que aconteceu tanto com ele quanto o irmão, que morreu com overdose. E as pessoas veem com muito espanto esse caso, uma tortura muito grande. Usam para poder atacar a gente, mas não conseguem fazer o paralelo óbvio desse caso, que é a questão da violência institucional, do quanto um nome, um status, um lugar de doutor, um lugar de médico, abre caminho para qualquer tipo de coisa que ele queira fazer, qualquer tipo de investigação, sendo ela violenta ou não, sendo ela degradante ou não. Negar a autodeterminação foi uma coisa negada pro David desde criança. Ele nunca teve chance nem de saber sequer o que foi escolhido para ele. A questão da intervenção médica não consentida, porque ele não precisou ter 18 anos para poder fazer qualquer alteração. E a gente, da mesma forma que ele não consentiu com nenhuma intervenção cirúrgica, a gente precisa ficar correndo atrás de laudos, de documentos, para poder deixar que a gente faça as nossas alterações cirúrgicas. É a questão de tratar as pessoas como objeto de estudo, ao invés da questão do cuidado médico, a curiosidade clínica, que é um outro rolê que é muito presente pra gente, não só presente na história dele. A questão do foco da medicina está focada quando fala de corpos que estão além ali da norma cisgênera, corpos intersexo, corpos transgêneros. O foco está no genital e não no bem-estar, que é o que eles deviam estar proporcionando enquanto medicina. O delírio do corpo cis perfeito, que tanto colocaram o David para poder performar esse corpo cis perfeito que terminou em auto-extermínio, quanto colocam como possibilidade para a gente, enquanto trans, por meio da medicina, atingir esse corpo cis perfeito. E a redesignação, finalmente, como cura
e não como uma ferramenta de autonomia. Então, são características que a gente tem em todo o processo, tanto desse crime quanto de tantos outros crimes e tantas outras vidas que não chegaram a perpassar por crimes ainda, ou chegaram e a gente nem tem noção dentro da medicina operando em cima dos nossos corpos, né? O que eu acho interessante desse caso que o Vitor está trazendo, ele é sempre muito utilizado, instrumentalizado de maneiras muito distintas, né? Enfim, pelas feministas radicais, pelos conservadores, até naquele vídeo lá do debate da Michelle que a gente citou em outros episódios, esse caso aparece também, né, na boca dos conservadores. E eu acho que é um caso interessante e eu acho que os conservadores e as feministas radicais, enfim, tiveram muita dificuldade de entender o que esse caso realmente representa, é da tentativa da medicina de trazer coerência para os corpos que estão fugindo do padrão, né? E aí a Judith Butler, eu acho que ela ajuda essa galera, ajuda a gente a entender o que se trata realmente desse caso. Que e ela usa essa palavra, né? Uma tentativa da medicina de fazer os corpos serem inteligíveis, né? De trazer coerência para eles. Enfim, de uma ideia de um ser humano inteligível. Então, assim, é muito mais fácil, diante dessa lógica, ao invés de aceitar um homem sem pênis, transformar ele do zero em uma mulher. E olha que crueldade, né? Na análise sobre o que é ser uma pessoa trans. Olha que distorção. E olha o quanto que o discurso transmedicalista de pessoas que vão trazer essa afirmação de que existe mobilidade sexual dentro do procedimento de transgenitalização, né, do procedimento de reconstrução de um genital, que de fato há uma mudança de sexo em curso, fortalece essa narrativa de então isso é a prova de que vocês trans estão errados. Nós não estamos falando isso. Quem está falando isso é a medicina e alguns, um número até expressivo, mas uma minoria ainda assim uma minoria, mas um número expressivo dentre as pessoas trans, não chega a ser mais de 50% das pessoas trans que incorporaram esse discurso médico, que a referência que essas pessoas têm do que é ser trans é uma doença que precisa ser corrigida e tratada, né? Sabe por quê? Porque o que tem de comum entre a vivência de uma pessoa trans com a vivência dentro desse caso, né? Heimer, né? Heimer. Do caso do Heimer, o Heimer. É a coerção de gênero e sexualidade. A coerção de gênero e sexualidade é o que nós temos em comum. Eles não produziram uma mulher trans. Aquilo ali não era um experimento de produção de uma mulher trans. O que eles fizeram foi coercitir, né, um sujeito que não tinha ainda autonomia para poder dizer como queria se entender, com ou sem um pênis, entendendo que passou por aquele processo ou não, e manipulá-lo a entendê-lo que ele é naturalmente de um determinado gênero, que o corpo dele pertence àquilo. Isso é ou não é o que a gente faz com todas as crianças, só que foi feito o oposto com ele a partir de um acidente médico, né? Um erro médico, um incidente médico que causou a amputação do genital dele. Então, você olha para o genital, mesmo que um tempo depois, ali naquela infância, né? Se é um genital ambíguo por causa de características de cromossomos sexuais variantes, né, em pessoas intersexo, se é um genital que não é totalmente uma vulva, nem totalmente um falo, ou não é nenhum dos dois, você opera ali na primeira infância já para adequar para o que mais parece, para o que mais pode ser que funcione. Se você tem buceta, você vai ser criado como uma menina. Se você teve uma buceta adequada, né, readequada a buceta, vai ser criado como uma menina. Se você tem pênis, mesmo esquema. O que aconteceu com essa criança foi exatamente a mesma coisa que acontece com as crianças intersexo e com ele e outras crianças cis. Não perguntaram para essa criança o que ela queria ser. E aí, gente,
eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Muitas pessoas trans discordam de mim quando eu entro nesse ponto. Mas eu não acho que criar crianças com gênero seja um problema. Eles terem feito a escolha de, uma vez sem pênis, atribuir uma buceta para essa criança e começar a criá-la como uma menina, pra mim, não é o fim do mundo dessa situação. É doloroso ver isso acontecendo, é triste ver a limitação da compreensão e da imaginação desses pais para a vivência dessa criança, em achar que eles tinham que abandonar a identidade da criança contra a vontade da criança para poder trazer algum grau de estabilidade ou de uma coerção para a coerência, como o Matheus trouxe, né? Eles poderiam achar que eles estavam acertando e é muito triste isso tudo, mas não é um problema até o momento, não é um problema absoluto por si só, ipsis literis, até o momento onde eles começam a mentir para aquela criança, falar que ela sempre foi uma menina, que o corpo dela é o corpo de uma menina, que ela tem uma vagina e impedir que ela se manifeste de modo masculino de qualquer forma, seja questionando essa identidade que estão atribuindo a ela de menina, seja negando a ideia de que porque ela tem uma vulva, mesmo que reconstruída, ela obrigatoriamente tem que seguir o caminho de se tornar uma mulher, que não pode seguir o caminho de se tornar um homem. Foi isso que resultou a morte dessa criança, desse jovem, né, que mais à frente perdeu a própria vida muito jovem, né? Isso acontece com outras pessoas trans também pelo simples fato de que a gente tem uma estrutura social coercitiva de gênero, que impõe gênero sobre as pessoas a partir do momento em que elas estabelecem o corpo delas através do genital. Então, do momento em que eu sei qual genital você tem, você já é de um determinado sexo no meu imaginário. Se eu sei que você tem um pênis, você pode ser uma figura absolutamente feminina. Você não é uma mulher. Se você tem uma vagina, automaticamente eu te coloco no lugar de mulher. Eu não vou conseguir colocar você no lugar de homem. Mesmo que eu não tenha percebido em nenhum outro aspecto nada de feminino em você. Eu soube do genital. Aí é o suficiente para eu obrigar, eu querer coagir você a performar algo que você não faz questão nenhuma de performar, que não faz sentido para sua saúde, para sua estabilidade, para sua construção de identidade. Então eles provocaram uma disforia de gênero na criança, né? Eles provocaram uma sensação de incompatibilidade. Uma criança estava satisfeita sendo um menino, passa a ser criado e obrigado a ocupar um lugar. Isso não é ser trans, entendeu? Isso é coerção de gênero. É o que a sociedade cisgênera sempre fez. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Não faz nem sentido os conservadores associar esse caso ao que a comunidade trans está pautando, porque é justamente o contrário, né? Quando a gente olha para esse caso, a gente vê que a criança ela foi submetida. Enfim, quando a gente fala que a gente é designado a determinado sexo quando nasceu, ela passou quase que, eu entendo assim, que por uma segunda designação. Foi Uma redesignação. que foi imposto para ela. E quando a gente tá pautando isso dentro da comunidade trans, a gente não tá falando de imposição. Até porque sempre quando a gente tá pautando esse debate sobre crianças trans, é levando em consideração as manifestações da própria criança, não é uma imposição. Você tem esse problema aqui, essa anomalia, então acho que faz mais sentido para você, meu filho, viver como uma menina a partir de agora. Todos os casos que a gente vê aí de crianças trans é uma manifestação que parte da criança, que é totalmente o contrário do que acontece nesse caso, né? E aí os conservadores, enfim, as feministas radicais vêm com um discurso de que o John Money, né, o médico, ele estava tentando provar a teoria lá de que gênero é construção social. Só que ele estava tentando provar isso de uma forma muito torta, porque ele estava querendo, enfim, colocar ali que o corpo daquela criança ou o corpo do indivíduo como um agente passivo, que a medicina vai conseguir impor para ele totalmente, e isso vai formar o gênero dele, né? Se eu quiser criar o corpo feminino, eu crio. E construção social, que a gente fala sobre construção social, não é isso. O sujeito tem a capacidade de ser ativo ali na construção da própria identidade. Assim, eu nem acho que dê para falar só em construção social. A gente fala em construção social, histórica, cultural e também biológica, né? Não, e olha só que louco isso tudo. Pra mim, a construção que eles fizeram com essa criança
foi médica, não tem nada de social. O que fizeram com a criança foi uma construção médica de gênero. Médica. Forçaram em N estudos bizarros, tentando fazer aquela criança se tornar uma menina, sendo que essa criança nunca se colocou nesse lugar a nível de identidade. Em contrapartida, a experiência prova que o gênero é uma construção social, no sentido de que todo um meio social se mobiliza para impor uma condição à criança a partir de um genital. Se isso não é construção social, não sei o que é. Os agentes sociais ali sendo agentes de policiamento de gênero em cima de uma criança porque ela perdeu o pênis. Isso é construção social, tá ativamente ali fazendo aquele meio forjar uma identidade para aquela criança. Manipular a vida daquela criança para dentro de um gênero. Exato. E a recusa da criança, né, em continuar com essa identidade é outra prova, né, do que é construção social. Porque a falha desse experimento do John Money, né, prova que o indivíduo ele tem capacidade de resistir à norma de gênero. Isso. Inclusive quando é imposta pela medicina. E aí prova pra gente o quanto que debate sobre intersexualidade tem a ver com debates de gênero também. Porque nós estamos falando de uma experiência corporal que ela vai ser sempre, para as pessoas intersexo, que tem variações sexuais no corpo, né? Seja em seios, hormônios, genital, voz, estruturas de pelo no corpo, qualquer tipo de característica sexual, né? Qualquer pessoa trans que passe por isso, ela vai ter a sua feminilidade e a sua masculinidade, que são atributos de socialização e da construção da identidade, questionados a partir de aparatos biológicos, né? De ferramentas que o corpo dela desenvolveu ou deixou de desenvolver, com ou sem a interferência dela ou de terceiros, né? E isso não tem que ser motivo para poder definir a identidade de ninguém. Não foi assim não funcionou com essa criança e não funciona com nenhuma outra pessoa. A forma como ela vai se compreender no mundo vai partir do que ela vai assimilar e não daquilo que ela tem entre as pernas, ou que ela tem debaixo da camisa, ou o que ela tem de entonação de som que sai da garganta dela ou não. Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas. Essa é a frase que me deu ódio no dia de hoje. Bom, gente, vou apresentar para vocês hoje um instituto, um órgão que vem se formando aí desde 2020 no Brasil e que tem se apresentado em diálogo com algumas figuras políticas interessantes na comunidade trans e que nasce da necessidade de autoafirmação de um grupo dentro da categoria transfeminina, né, dentro do meio transfeminino, entre as mulheres trans, que são as tais mulheres redesignadas. Agora elas estão se organizando em coletivo. E qual que é o ponto problemático com o Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas? O ponto está centralmente, gente, no fato de que se separar de um grupo social, um grupo identitário, um grupo generificado a partir de genital, não é motivo político progressista. Nós estamos falando de uma onda conservadora que depende diretamente de um procedimento estético, caríssimo, que é a construção da neovaginoplastia, para que seja validada uma identidade. Então, o ponto do Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas não é as mulheres que são redesignadas ou que querem ser redesignadas. É das que já são redesignadas e assim podem se intitular, as que já têm a pepeca. Nós possamos ter os nossos corpos validados e reconhecidos, mas que nenhum processo possa ser patologizante. Que nós temos particularidades e demandas específicas. Algumas necessitam de redesignação, outras não necessitam, mas que todas tenham acesso àquilo que faz bem e traga qualidade de vida, qualidade sexual, qualidade emocional. As cirurgias para os nossos corpos não são meramente estética, são cirurgias voltadas à nossa saúde mental. Que o ponto central da diferenciação que é feita e das demarcações que essas mulheres fazem é de que elas passaram por um processo de transformação pós-trans,
que seria a redesignação. E no momento onde elas fazem a transgenitalização e elas adotam um novo corpo, com isso elas adotam uma nova identidade e dentro dessa nova identidade elas querem pautar a diferença delas para as outras mulheres. Elas querem dizer-se existente em meio às outras mulheres. Outras mulheres que muitas dessas não fizeram a cirurgia porque não tem grana. Então, isso que nós estamos falando de um elitismo, né? de uma gentrificação da existência trans, né? Porque vocês continuam travestis, só que com buceta agora, né? E eu tô colocando isso na leitura a nível de expressão de gênero, não tô falando a nível de identidade. Você pode se identificar como mulher redesignada, mas se separar a nível de comunidade é gentrificação e higienismo de um movimento social. E aí eu quero reforçar o quanto que me deu ódio dessa frase, né, desse nome desse grupo, trazendo um pouco das coisas que eles vêm discutindo com a gente há um tempo. Que eles não, elas. Senão vou ser cancelada. Que elas já vêm discutindo, trazendo uma questão que elas já vêm discutindo há um tempo, que é esse espaço político para a fala daquelas que deixaram de ser trans, né? Quando você entra no perfil delas, desde 2020, quando aparece a primeira postagem do perfil, você vê uma sequência de posts de várias mulheres que estão defendendo o transmedicalismo. Elas estão defendendo que sim, a sua identidade está condicionada aos procedimentos médicos que você fez ou que você ainda vai fazer. Que a transição é uma evolução tipo Pokémon. E que você vai chegar um momento onde você vai ter que fazer algo no genital. Essa cultura, essa ode a uma política médica, só reforça o conservadorismo que já está com tanta gente. Hoje a gente já tem esse espaço da mulher redesignada como um espaço que já é privilegiado dentro da comunidade transfeminina. Se você tem uma vagina, seja ela neovagina ou não, você já consegue acessar alguns lugares que mulheres cisgêneras conseguem acessar, que mulheres trans e travestis não conseguem. E essa diferenciação está exatamente no discurso genitalista, né? Então, construir mais um movimento que o centro dele é uma chavasca, vai colar com as radfem, que a gente ganha mais, que vocês colarem com um grupo que gosta disso daí, de resumir gênero a chavasca. Aí você cola com elas. Trans, gente, o termo é radtrans. Eu gosto de chamar de radtrans, porque essa ideia de que a sua identidade está legitimada a partir de um processo médico é a mesma ideia de a fêmea biológica adulta que as radfem ficam usando com a gente. É essa ideia de que você é aquilo que a sua anatomia, a sua biologia e a sua relação com compostos médicos vão produzir em você. E não aquilo que você afirma politicamente, os espaços e as relações que você estabelece, como você constrói a sua identidade, que vai de fato dizer o que você é. Isso incluindo procedimentos estéticos, né? Mas a partir de uma construção ativa, política, de identificação, e não através de um pós-anestesia geral, né? Olha, eu acho bem interessante, porque eu acho essa estrutura de ter boy-seta com travesti discutindo temas comuns, eu acho que isso sempre dá muito pano pra manga. Porque se a gente for pensar no Inamor dentro de uma realidade transmasculina, seria como se a gente estivesse pensando em um grupo de um Instituto Nacional de Homens Mastectomizados se reunindo, que essa geralmente a cirurgia que está ao nosso alcance de ser feita e que no imaginário popular tá ali como fim do caminho, né, da transição transmasculino. Criar um Instituto Nacional de Homens Mastectomizados pra gente poder pensar como que agora a nossa identidade pós-retirada dos peitos precisa ser trabalhada à parte. Ex-homens trans, agora homens apenas. Homens redesignados. Olha, assim, é interessante você falar isso, porque eu já vi algo, assim, parecido, não assim, nesses termos, mas acontecendo nesse sentido. Tem uma médica muito famosa aí, muito conhecida, né, por fazer ótimas mastectomias em homens trans, que ela
ela promoveu um encontro uma vez de De homens mastectomizadas. que fizeram a mastectomia com ela. E, enfim, assim, estavam lá para trocar experiências e não sei o que. Assim, pode ter uma parte importante legal nisso, mas eu fico pensando nisso também, né? Um pouco dessa segregação, né, que está sendo promovida e, novamente, por uma médica, né? Pelo E discurso por médico. que não esse encontro não inserir os pacientes que ainda não conseguiram fazer? Que estão Exato. entrando em contato com ela para apresentar o trabalho, ter trocas com experiências corporais diferentes, entender que existem outras possibilidades para além daquela estética que ela está vendendo. Afinal, quem que realmente precisaria estar sendo assistido pela galera que já realizou cirurgia, né? Senão quem tá no caminho de considerar, de fazer essas cirurgias, seja a mastec, seja a pepeca, seja a falo, O silicone também. o silicone, sejam os hormônios. É uma piração total. Como é que é o nome do instituto mesmo? Inamur. E esse Inamu, assim, eu acho que eles vêm assim só pra alertar a gente de novo sobre o quanto que a gente tá se aproximando do conservadorismo, do Radfem, associando esses discursos pra gente, né? Enfim, lembrei lá da Sabrina, né? Do outro episódio também, do quanto que ela associa o discurso de eu sou um homem biológico, não sou uma mulher. E a gente também associa esse discurso genitalista, né? Eu sou o que eu tenho entre as pernas. Né? É muito doido, muito perigoso você ver isso sendo assim, organizado, né? A gente associando esse discurso genitalista de forma organizada, um instituto promovendo isso. E de forma desmaterializada, além de tudo, né? Porque é meio que eu sou o que eu tenho entre as pernas, mas eu não quero aceitar também o que eu tenho entre as pernas, porque o que eu tenho entre as pernas não é uma vulva de uma mapoa. Eu tenho uma neovagina, entendeu? Foi construída a partir do meu pênis. Esse discurso claro, nítido, amplo, empoderado não vem. Pelo contrário, é passar batida. É isso que eu quero que ninguém desconfie. Então a proposta não é uma afirmação política séria, é uma afirmação, inclusive, estratégica no sentido de tentar caminhar para o apagamento, né? Para a assimilação absoluta. Que eu acho que ela é perigosa e ela é esquizofrênica. Eu acho que se você tá escutando a gente aí, você é pessoa trans, pessoa que gesta, pessoa que não gesta. Homem, pessoa trans. Homem, pessoa trans. Você aí que tá vivendo no meio da sociedade cisgênera hoje, fingindo ser cis, e ninguém dos seus convívios mais diretos, cotidianos, objetivos, sabe que você é trans, saiba que você está com um problema psiquiátrico muito sério. Porque você está vivendo uma mentira. Falar sobre quem você é você lembrar disso. Você conseguir ter conforto, inclusive encontrar cuidado das pessoas ao seu entorno em cima do que você é de verdade. E não sobre uma fantasia que a medicina está te vendendo que não existe, né? Você é a sua identidade. O que você faz com o seu corpo são só ajustes estéticos de conforto e autoestima. Nada mais. Então vamos pro quadro duplicado. E no nosso Isso é Gênero ou Falta de Terapia de hoje, eu vou voltar no Inamur, gente. Sabe por quê? Porque teria muita gente para poder dar esse conselho e a gente tentar... Conselho não, né? O conselho vai vir depois. Mas de separar o que é gênero e o que é falta de terapia. Então, o Inamur... Queridas integrantes do Inamur, eu não sei se vocês já fazem isso, mas eu acho que seria muito importante sentarem em roda e trazerem alguns terapeutas para poder conversar ali, tipo, inserir mesmo psiquiatras, principalmente se vocês não têm o costume de ir para poder falar sobre a questão do sexo, sobre a questão da genital, sobre a questão
enfim, de como que isso já afetou e hoje afeta pós-transição genital. Porque criar um instituto para poder fazer o clube da Luluzinha neopererecuda, ao invés de fazer algo de proveitoso para a comunidade como um todo, eu acho que é desviar demais o caminho. E o babado da desassociação de identidade, né, dentro desse processo, é elas não conseguirem entender que essa mudança de genital, ela não é nem singular. A gente tem inúmeras variações e técnicas de neovagina. Inúmeras. Nenhuma, nem com o mesmo cirurgião, vão ficar idênticas. Vão ter o mesmo resultado, vão encontrar o mesmo processo, né? Então, é isso. É se apegar da transição como esse espaço, né? De que a gente vai construir o nosso corpo a partir do nosso desejo. E não que cada etapa da nossa intervenção estética no nosso corpo seja uma forma de nos diferenciar e criar uma nova identidade, né? Enfim, aí as letrinhas realmente não vão acabar. Vocês transmédia adoram falar, né? Que a letra do LGBT não acaba. Daqui a pouco não vai acabar mesmo não, porque toda vez que tiver uma cirurgia nova, vocês estão querendo mudar de identidade. O I não vai ser mais de intersexo, vai ser de inamor. Bom, e o meu conselho, para quem não pediu, hoje não vai para ninguém específico. Vai para todas as pessoas trans que cogitam de alguma forma fazer a cirurgia de redesignação. Tanto mulheres trans quanto homens trans. Mais ainda para os homens trans, que é com quem eu tenho maior preocupação nesse caso, devido aos resultados. Devido aos resultados foi forte. Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, uma decisão muito bem pensada antes de fazer, e eu acho que tem que ser uma coisa, assim, uma atitude que vai partir realmente de um desejo seu, um desejo genuíno seu, se é algo que realmente vai te deixar feliz e satisfeita com você mesma, você mesmo. Não algo que você vai estar querendo fazer para trazer alguma coerência ou alguma inteligibilidade para sua própria identidade ou para agradar outra pessoa, né? Eu não sei em que medida as pessoas que fazem a cirurgia de resignação estão querendo agradar parceiros também, né? Eu acho que isso acaba sendo uma realidade, né? E eu não quero cair aqui no discurso conservador ou de quem destransicionou, porque eu vejo essas pessoas muito trazendo isso para a pauta também, né? Se você pesquisar aí na internet, vai aparecer várias pessoas que destransicionaram, ou vários conservadores, trazendo o exemplo da cirurgia de resignação com aquele tom do arrependimento, né? Não façam isso, enfim, não comprometa o seu corpo dessa forma, porque você vai se arrepender. Enfim, é uma forma de deslegitimar a nossa identidade. Não quero cair nisso. Eu quero levar para outro lado. Para você não se arrepender com algo que, enfim, no sentido de que aquilo não era o que você queria. Que você fez isso por uma determinada pressão. Você quer fazer isso por uma determinada pressão. A pressão médica, enfim, de tudo que a gente discutiu aqui, de querer trazer coerência para você. Assim, se você quiser fazer, tudo bem. Eu acho que, enfim, é direito, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Em algumas pessoas realmente vai trazer um conforto para ela que ela queira. E eu entendo isso, principalmente no caso das mulheres trans, mas no caso dos homens trans, eu não acho que isso vai trazer nenhum conforto pra você. Eu acho que isso vai te trazer muito problema, sendo bem sincero. Se eu puder aconselhar, não faça, eu vou aconselhar, porque eu acho que o resultado é 1000 vezes pior do que a Mariana acha que o resultado das neovaginas é muito ruim. Mas eu não acho tão ruim quanto o do Neopinto, que fala? Faloplastia. Neofalo? Neofalo. Neofalo. A faloplastia. Eu repasso o conselho para as mulheres trans: não façam perereca. Esse é o meu conselho.
Sabe por que eu acho que é bom a gente demarcar isso, gente? Eu acho que antes de você ir pra mesa de cirurgia para poder fazer o genital, porque nós estamos falando de um espaço muito erógeno, muito estimulante, com muitas funções diferentes. O genital, especificamente. Outros aspectos do corpo, a gente sabe dos riscos, a gente calcula bem quais os resultados estéticos que a gente quer e assume esse BO. Mas do genital, da forma como tem sido feita e com esse incentivo indiscriminado a adultos, todos para adultos, tá, gente? Isso não acontece para criança. A criança foi um exemplo do caso, né? Faz a gente não tirar tempo suficiente para falar e para pensar sobre o tamanho dessa decisão, né? Porque se você tivesse 100% de certeza que fazer essa cirurgia de genital não ia fazer você nem 0,0001% mais feminina ou mais masculino, você ainda faria? Isso não iria te aproximar em nada mais do lugar de homem ou do lugar de mulher. Você ainda faria? Que eu acho que a maioria encontraria um não nessa resposta. Que o ponto não é o desejo de ter uma buceta ou o desejo de ter o nariz do Lula Molusco. Não, o neofaloplastia. Mas a vontade de ter o órgão masculino, o órgão feminino, com esses termos, né? Então eu acho que se vai por esse caminho, a tendência é a frustração. Porque você não vai encontrar uma buceta de órgão feminino de mapoa. Você não vai encontrar um falo de órgão masculino de ocó. Você vai encontrar um genital trans, com suas limitações e as suas potências. Como toda cirurgia de afirmação de gênero para nós, pessoas trans. Limitada em todos os sentidos que a cisgeneridade pode ser, que é ela que está desenvolvendo essas cirurgias até então, né? E necessária para a autoestima de algumas pessoas que desejam muito essa experiência corporal. Se você tem medo de abrir mão do seu gozo para realizar isso, não realize. Você já é mulher, você já é homem o suficiente sem ter isso. E aí eu acho que do hospital lá da Tailândia, que eu não vou falar o nome para evitar processo, lá tem foto de resultado dos dois. E é o hospital referência com mais tempo dessa cirurgia, com mais investimento nessa cirurgia no mundo. E os resultados são catastróficos. Então, tomem muito cuidado na hora de fazer essa... Queria fazer um comentário rápido sobre o conselho, que já que foi para todas as pessoas trans que têm vontade de fazer a redesignação, gente, não se esqueçam de esquecer a história de odeio meu próprio corpo, nasci no corpo errado. Para qualquer cirurgia, para qualquer intervenção que a gente vai fazer no nosso corpo, vai demandar cuidado com esse corpo para poder conseguir tancar a longo prazo essas alterações. Seja a hormonização a longo prazo, fazer os exames, manter um estilo de vida que seja coerente com o uso dos hormônios, seja na mastectomia ou silicone, desde a hora de escolher um médico, de entender qual técnica vai caber ali, de entender o que você quer, de cuidar no pós desse corpo, entende? Imagina uma cirurgia de uma complexidade tão grande quanto a genital. Não amadureçam um ódio disfórico com a genital de vocês achando que a cirurgia vai resolver. Nenhuma intervenção vai resolver a falta de amor e autoestima com o próprio corpo. Inclusive, a cirurgia ela entra aí num complemento à autoestima para busca pelo gozo, pelo desejo, né? Se for pela fuga do medo, do desconforto, você vai encontrar um processo muito difícil de não encontrar desconforto também, né? Você vai lidar com um processo muito difícil de não encontrar desconforto também. Porque pós-operatório e essas movimentações que a gente faz no nosso corpo são desconfortáveis. Sim. Se não tiver tesão, não tem justificativa. Para poder abrir as indicações do nosso episódio de hoje, eu trouxe o livro do David, a biografia do David, que eu trouxe sobre o caso dele, que na tradução livre fica Como a Natureza o Fez, um menino que foi criado como menina, escrito pelo John Colapinto.
Espero que vocês gostem. Muito obrigado, Matheus, Mariana, pelo papo hoje. E um beijo pra vocês, até a próxima. E a minha indicação de hoje para vocês é um artigo. O Garfinkel é um teórico, um estudioso sobre saúde, sobre sexo, sobre gênero e sobre sociedade. Principalmente um estudo social, que é o foco dele, mas ele trabalhava na universidade em foco também em psiquiatria, né? E uma das investigações que ele fez foi a análise e o estudo de corpos intersexo, né? O Garfinkel foi um teórico que pensou a intersexualidade como conceito já. Então, quando ele vai falar dos estudos dele, ele traz intersexuada, não intersexual ainda, mas o sujeito intersexo já enquanto uma possibilidade de existência. E o que seria esse sujeito intersexo para ele, desde já? Seria um sujeito que estabeleceu-se biologicamente fora de um padrão sexuado convencional, XXY, pênis e vagina, né? Essa dualidade. O Garfinkel, ele analisou a história de vida da Agnes. Quem que é essa Agnes? Agnes foi uma mulher durante a década de 50 que ela viveu uma experiência de mobilidade sexual. E era isso que o Garfinkel traz de provocação. O título do artigo dele é A Passagem e Gerenciamento do Status Sexual de uma Pessoa Intersexuada. O que ele vai trazer? Que não estamos falando aqui da ideia de transição de gênero, mas estamos falando de adequação de gênero a uma pessoa que apresentou variações e alterações corporais que caminharam para o sentido intersexual do seu corpo, né? A Agnes viveu até os 17 anos de idade como um menino, mas ela demorou a entrar na puberdade como menino, e quando ela entrou na puberdade, ela começou a desenvolver seio. E entenderam aí que a Agnes era intersexo. Quando entenderam isso, foram conversar com a Agnes, ficou muito claro para a Agnes que para ela se entendia como mulher. E que já que ela já estava desenvolvendo seio, que ela queria se construir no lugar de mulher normal, natural. Era utilizado esse termo pelo Garfinkel e pelos estudiosos da época. E qual que é a justificativa que eles utilizavam? Eles falavam que a Agnes era 120% feminina. Utilizavam esse termo para poder se referir a ela. Falaram que ela tinha feito todas as adequações cirúrgicas possíveis, que ela era muito feminina no jeito, na pose, nas vestimentas, na corporeidade, no comportamento, nas dinâmicas relacionais. Ela tinha uma vivência nítida de filha, uma vivência de esposa, uma vivência de irmã. Ela tinha toda essa vivência de socialização dela localizada no campo feminino. Logo, ela conquistou, através desse processo da intersexualidade dela, o lugar de mulher normal, natural. E a provocação que o Garfinkel traz nesse estudo é o quanto que, quando se percebe a incoerência no discurso sexual como algo natural, assim, falar, o sexo não é algo natural. O movimento que se faz ao perceber esses corpos é de adequação e reafirmação da estrutura natural do sexo. Então você é intersexo. Logo, nós estamos identificando aqui que talvez a gente tenha errado na compreensão do seu corpo a partir do genital. Como a gente errou, agora a gente vai corrigir o seu corpo, porque o seu corpo, já que você está no lugar feminino, tem que estar de acordo com a nossa compreensão do que é sexo. Não daquilo que o seu corpo está mostrando pra gente, que é um corpo de pênis com peitos, com seios desenvolvidos, né? Que era o caso do que estava acontecendo com a Agnes aos 17 anos. Dos 17 aos 19, a Agnes fez todos os processos possíveis que hoje nós entendemos como protocolo transexualizador. E ela foi assimilada na sociedade enquanto cis. Não com esse termo na época, né? Mas enquanto mulher normal, natural. Gostavam de diferenciar ela de outras pessoas trans por ela ser intersexo e por ela ter feito determinados procedimentos que para a medicina justificavam a natureza feminina dela. Que é diferente do caso de nós, pessoas trans, que supostamente somos artificiais, né? Sim. Então olha só como uma figura que hoje facilmente seria reinterpretada enquanto uma mulher trans, naquele contexto, por discursos biologicistas, né? E é o que o Garfinkel vai analisar,
é validada como figura naturalmente mulher, totalmente natural enquanto mulher. Então é um texto muito interessante para a gente pensar a construção social do sexo, né? Os atributos políticos que consolidam essa construção do sexo, principalmente na medicina. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui, em acompanhar o nosso podcast, em estar aqui comentando, compartilhando o nosso 4º episódio. Estou muito, muito realizada de estar fazendo esse trabalho com vocês dois, está sendo muito especial. A gente está gravando aí às vésperas de sair o primeiro episódio. Estamos gravando aí em meio à divulgação, então já estamos tendo feedback de algumas pessoas. E eu queria dizer que eu estou muito realizada e estou muito feliz de estar podendo tocar isso com vocês. Um beijo. A minha indicação de hoje vai ser um livro que já apareceu aqui, provavelmente vai aparecer outras vezes. E hoje a gente trouxe para mostrar, que é o Problemas de Gênero, da Judith Butler. Eu indico ele, mas também indico o Desfazendo o Gênero. Porque esse livro aqui tem uma leitura um pouco difícil. A Judith Butler não escrevia tão bem aqui ainda nele. Mas em Desfazendo o Gênero é mais fácil de entender, e ela repete muitas coisas que ela traz nesse livro. Mas eu estou indicando ele porque ela traz diretamente o caso que o Vitor trouxe, né? Ela destrincha o caso, na verdade, para fazer a construção da argumentação dela, da tese dela sobre gênero ser construção social, sobre a ideia de performatividade, enfim. E para fazer essa construção dessa argumentação dela, ela vai trabalhar muito com o caso que geralmente é ignorado, que é da intersexualidade, né? Ela vai trabalhar muito em relação a isso que está além, né, do XY, do XX, do masculino, do feminino, enfim, do padrão corporal, e vai trazer essa questão das cirurgias de afirmação de gênero, né? Então ela destrincha o caso do David, né? Ela usa o nome David Brenda, né? Quando ele passa por esse processo todo de redesignação. Eu acho que é um texto muito interessante para realmente compreender a crítica que a gente faz e como que a gente contrapõe esse caso quando ele é instrumentalizado pelos conservadores e pelo feminismo radical. Porque analisando esse caso, a Butler ela vai ressaltar a ironia, inclusive, que enfim, né, não indo um pouco além desse caso, mas trazendo mais para esse campo também que a gente está discutindo aqui das cirurgias, da ironia que é passar por uma conquista de uma anatomia corporal através das cirurgias, mas como que essa conquista muitas vezes exige que nós, enfim, nos submetamos ao discurso médico que mina a nossa própria identidade, a nossa própria individualidade, né? Então é um pouco do que a gente veio discutindo aqui em algumas partes nesse episódio, né? Quando a gente estava falando sobre a questão de colocar o silicone, né? Que a gente vai com uma ideia, mas aí o discurso médico, os profissionais da saúde vêm com outras imposições pra gente, né? E aí quando ela vai trabalhando esse caso, ela vai fazer várias críticas, ela vai falar sobre o perigo dessa narrativa essencialista também, enfim, que esse sistema médico muitas vezes ele vai exigir que nós, pessoas trans principalmente, adotamos uma posição essencialista e genitalista para que a gente tenha direito àquilo e que a nossa identidade seja considerada legítima. Então, para a gente passar por uma cirurgia de redesignação sexual, a gente vai precisar afirmar coisas que talvez nem sejam verdade. Tipo, eu sempre me senti nesse corpo, eu sempre me imaginei com esse órgão, eu sempre fui isso. Esse discurso clichê essencialista, que é o discurso que agrada a medicina, né? Que é o discurso coerente. Outro ponto importante que eu já tinha começado a falar quando o Vitor trouxe é como que ela vai desconstruir a teoria, né, do John Money sobre o caso que ele faz, o experimento que ele faz, comprovar, né, ser uma prova cabal de que gênero é construção social, né, de acordo com a teoria dele. A Butler vai afirmar que gênero é construção social,
mas não da forma como ele coloca, né? Que a construção que ele apresenta, como a Mariana disse, é uma construção médica, né? E aí ela vai falar como que a falha do experimento do John Money prova que o que é realmente construção social, que é a recusa do indivíduo, enfim, do David, de se submeter àquela norma imposta pela medicina, né? E, enfim, e ela vai falar muito também sobre essa política do diagnóstico também, né? E essa política da verdade que o John Money traz no experimento dele e que outros profissionais da saúde também fazem, né? Como que o diagnóstico médico, muitas vezes, ele é utilizado para validar, para dar legitimidade somente para as identidades que são consideradas coerentes ou as identidades inteligíveis, né? Então, o discurso médico sempre vai vir e o diagnóstico principalmente, né? Sempre vai vir no sentido de trazer coerência, trazer de volta para a normalidade. Então, eu acho que é um livro muito interessante para a gente, enfim, adentrar nesse debate sobre gênero, sobre construção social do gênero, cultural, médico, biológico também, e para acabar de vez, né, enfim, confrontar de vez essa instrumentalização que a direita e que o feminismo radical faz desse caso, querendo atribuir a nós, a comunidade trans, a mesma posição que o John Money tinha sobre isso. Então é isso, a gente fica por aqui com o episódio de hoje. Achei a discussão que a gente fez hoje muito boa. Faz a gente pensar em várias coisas, né? Que a gente começa planejando ir para um lado na discussão e aí, enfim, vai desenrolando. É sempre muito bom estar discutindo com vocês também. E é isso. Até o próximo episódio. Siga-nos nas redes sociais, @semcisura, @manual prático de bruxaria, @trans.sendente e @Matthews. Acompanhe nossos próximos episódios. Sem Cisura é um podcast independente quinzenal. Compartilhe o nosso trabalho e até a próxima.